A grande verdade é que no jogo de hoje, o São Paulo perdeu 2 pontos para o Coritiba. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, torcedor e torcedora do São Paulo Futebol Clube. Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Sou Tricolor, hoje para falar desse jogo entre São Paulo e Coritiba, em Curitiba, né? Curitiba e São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui é um espaço de debate, de muita discussão sobre uma coisa que a gente gosta muito e é completamente apaixonado, que é o São Paulo Futebol Clube, o nosso tricolor paulista. Então peço humildemente, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajude esse amigo aqui a realizar um sonho que é trazer para o debate, que é trazer para uma conversa todas as concordâncias, discordâncias, contrapontos que nós temos sobre o nosso tricolor. Deixo aqui também, para quem quiser me seguir no Twitter, o @Perobelli, e no Instagram também pingo algumas coisas lá no @sou_tricolor. Sou de alma, né? Da alma São Paulina. Sou é a palavra em inglês para alma, né? Então é sou de alma tricolor, sou tricolor. E vamos lá falar do que foi esse jogo do São Paulo contra o Curitiba pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedores, não tem muito o que falar desse jogo, né? São Paulo pegou talvez o adversário mais fraco do Campeonato Brasileiro. Fez um jogo relativamente ruim. Acho que a gente pode considerar um jogo muito fraco do ponto de vista técnico da equipe de São Paulo. A equipe não conseguiu se impor, até teve mais controle da posse de bola, em número de finalizações criou mais chances que o adversário, mas como a gente sabe, isso não ganha jogo. Em ordem cronológica, né? Os primeiros minutos do São Paulo foi de uma moleza que a gente não tem nem como descrever. O time parecia desatento em alguns momentos. O Coritiba ficou trocando a bola ali, rondando a área do São Paulo e abriu o placar logo no começo do jogo num chute indefensável para o goleiro Rafael, que é um dos poucos jogadores do time que vem se salvando ao longo dessa temporada. Depois de tomar o gol, para variar, o São Paulo parece que deu aquela despertada, começou a criar um pouco mais. Com 20 minutos de jogo, o goleiro Gabriel do Coritiba já havia feito 2 defesas, uma no chute do Luciano e outra num chute, numa cobrança de falta do Wellington Rato. Mas a verdade é que chances reais mesmo no primeiro tempo, o São Paulo pouco produziu. O que se viu foi um time ali tentando tocar a bola, com muita falta de aproximação. Sempre que um jogador do São Paulo pegava a bola, não tinha ninguém ali por perto para triangular. O Luan fez um primeiro tempo muito abaixo da expectativa. Alguns jogadores do São Paulo ali mostrando que ainda estão um pouco perdidos em relação ao posicionamento, a qual a sua principal função dentro do time. E, a bem da verdade, um jogo que poderia ter sido mais fácil acabou se complicando, foi se complicando cada vez mais, e no final do primeiro tempo, o Coritiba teve até chance de ampliar a vantagem num lance cara a cara do atacante do adversário, que agora eu não me lembro o nome, que parou na defesa do Rafael. Na verdade, ele explodiu a bola no peito do Rafael. Parece que falta alguma coisa. O São Paulo ele tem uma certa dificuldade de se impor contra times mais fracos do Campeonato Brasileiro. As mesmas dificuldades de imposição de jogo que o São Paulo tinha na época do Rogério Ceni ainda estão presentes no time do Dorival Júnior. Pessoal, é óbvio que eu sei que o Dorival Júnior acabou de chegar e que ele ainda não teve tempo de mostrar o seu trabalho. A cobrança não é direcionada especificamente ao Dorival Júnior. No segundo tempo, já buscando se impor mais para tentar o empate, né? O Dorival Júnior colocou o Rafinha no lugar do Rai Ramos, que não fez um bom primeiro tempo, e o Marcos Paulo no lugar do Luan para tentar levar o time um pouco mais à frente. O Luan realmente não fez uma boa partida, ainda parece fora de forma, não tem mais o motivo dos problemas com o ex-treinador Rogério Ceni para utilizar como muleta. A verdade é que o Luan, na minha opinião, é um grande jogador, está devendo, precisa voltar a se concentrar, precisa voltar a recuperar a condição física, que sempre foi a principal característica desse jogador, que é um jogador de muita garra, de muita vontade e muito bom tecnicamente, mas que hoje fez um jogo muito fraco.
O São Paulo criava algumas chances assim, sem perigo nenhum, para a meta do Curitiba, a verdade é essa. O Dorival continuou tentando, ele tirou o Wellington Rato para colocar o Michel Araújo, depois ele tirou o Nestor para colocar o jovem atacante Juan, mas para o final do jogo ele colocou o Pablo Maia, o Gabriel Neves no lugar do Nestor. O São Paulo continuou indo para cima, continuou pressionando, e num chute fortuito ali com desvio, Marcos Paulo fez o gol de empate do São Paulo. O gol que nos deu aquela esperança de que o time poderia voltar para casa com os 3 pontos. Mas depois do gol do empate, o São Paulo não conseguiu criar mais nada e, muito pelo contrário, até voltou a ceder um espaço para o time do Coritiba que anteriormente não vinha cedendo. E o jogo ficou ali meio modorrento, meio sem fortes emoções e terminou empatado em 1-1. Tá, beleza. O que a gente pode tirar de conclusão desse jogo? Pouca coisa. Como a gente vem falando, desde... Você pode até conferir no vídeo anterior que eu fiz sobre a demissão do Rogério Ceni. E o timing perfeito da diretoria Júlio Casares. O Dorival Júnior ainda não teve tempo para treinar o São Paulo, para propor as suas mudanças. Com 3 jogos, obviamente, não dá para tirar nenhuma conclusão do que será daqui para frente, de como será o trabalho do novo técnico do São Paulo. O que dá para saber é que ele vai ter muita dificuldade, porque o nosso elenco é fraco. Que o São Paulo, com o time todo jogando bem, é um time, no máximo, nota 6, 6,5 talvez. E vai ser muito complicado tirar algo a mais com esse elenco, com esse grupo de jogadores. Na semana passada, o São Paulo ganhou de 3-0 do time mineiro, só que sem jogar bem. É lógico que 3-0 é um placar um pouco incontestável. Mas a grande verdade é que o São Paulo deu muito espaço para o América Mineiro. O América Mineiro teve muitas chances reais e, apesar da vitória de 3-0, o principal destaque do time do São Paulo foi o goleiro Rafael. A questão é a seguinte: a meta do São Paulo é mesmo 45 pontos? Será que esse é o máximo que o nosso time pode chegar? Porque o Curitiba, o time do Curitiba é um forte candidato a ser lanterna do Campeonato Brasileiro. E não é uma crítica, nem uma provocação à torcida coxa branca. É simplesmente uma constatação. O time não vencia há 8 jogos e quase ganhou do São Paulo. Então, por isso que eu acho que hoje o São Paulo ele perdeu 2 pontos e não conquistou 1. O São Paulo perdeu 2 pontos para o Coritiba na noite, fim de tarde, começo de noite de hoje, no Paraná. E agora as coisas começam a ficar muito difíceis para o São Paulo, né? Vamos ponderar. Ainda é cedo. Eu vou torcer muito para que o time melhore. Eu vou torcer muito para que o Dorival consiga aumentar aí a competitividade desse time, que parece ser um time que não bota medo em ninguém, uma coisa meio insossa, sem tempero. O São Paulo parece ser algo que não empolga, algo que tá ali, parece que tanto faz, como tanto fez, a gente não sabe o que esperar. E a verdade, agora eu vou entrar num ponto importante aqui da análise. Até o momento, esse foi o 3º jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou contra o Botafogo, contra o América Mineiro e contra o Coritiba. Essas 3 equipes possivelmente vão brigar com o São Paulo por posições parecidas na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo que 2 fora de casa e o que a gente ganhou foi em casa. Mas de 6 pontos disputados fora de casa contra, teoricamente, 2 equipes que daria para conquistar algo um pouco melhor, o São Paulo ganhou apenas 1. Talvez merecesse pelo menos um empate contra o Botafogo no Rio de Janeiro e hoje contra o Coritiba tinha que ganhar. Então, nesses 9 primeiros pontos disputados, o São Paulo conquista 4,
o que fica abaixo de 50% de aproveitamento, sempre ponderando que são 3 rodadas apenas. Mas é um aproveitamento de time que vai brigar da metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Começo, 3 pontos, daqui 2, 3 rodadas as coisas podem mudar, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa começar a somar pontos. Fizemos 4 contra América Mineiro e Coritiba, que são 2 candidatos fortíssimos ao rebaixamento, mas a partir da semana que vem no Campeonato Brasileiro já começa pedreiro. São Paulo vai jogar já contra o Internacional de Porto Alegre, tá certo que o jogo é no Morumbi. Dia do meu aniversário de 41 anos. O jogo domingo que vem no Morumbi contra o Internacional promete ser um jogo muito difícil, muito complicado. O time do Inter, que não é lá grandes coisas, mas é um time que ele sabe dificultar para o adversário buscar a vitória, né? Um time que amarra muito o jogo, ele sabe enroscar ali para todo mundo, não é fácil ganhar do Inter. E o técnico Mano Menezes, ele é um técnico muito experiente e ele vai saber utilizar desse momento de dificuldade do São Paulo para amarrar o jogo, para jogar por uma bola. A torcida provavelmente deve comparecer em grande número ao Morumbi, jogo domingo, em casa. E vá, torcedor, eu estarei lá, espero encontrar muitos de vocês lá. São Paulo, nós não podemos deixar perder essa onda de apoio que tem vindo das arquibancadas para o time do São Paulo, porque quem vem salvando o São Paulo nos últimos anos somos nós, torcedores do São Paulo, e não o time, e muito menos a diretoria. Então vamos ao Morumbi, porque não será um jogo fácil contra o Internacional, e o nosso apoio será fundamental para a conquista dos 3 pontos. E assim, eu vou confessar, ainda tenho esperanças que o São Paulo redondinho, porque eu falei no vídeo que o time do São Paulo, na boa, o time do São Paulo bem, é um time nota 6,5, 7 forçando um pouco a barra. Mas eu acredito, como torcedor, que ainda é possível pelo menos brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Mas o time precisa provar isso dentro de campo. Para fechar, não dá para falar do momento atual do São Paulo sem mencionar a gestão Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia. O São Paulo está uma bagunça. O Dorival Júnior chegou, o São Paulo conquistou aí venceu o América Mineiro por 3-0, venceu o Ituano por 1-0 e se classificou na Copa do Brasil. E aí o Júlio Casares já voltou para as redes sociais do São Paulo. Ele já voltou a postar foto, renovação do Pablo Maia, coisas que... Mas ele é um cara que sempre some quando o São Paulo perde. O São Paulo hoje não é um time transparente. O São Paulo hoje não é um time que fornece informações para o seu torcedor saber o que está rolando lá dentro, o que está rolando nos bastidores. E aí, mais uma vez, eu faço uma crítica ao timing da gestão Júlio Casares na troca do ex-treinador, o técnico Rogério Ceni. Ah, você é viúva do Rogério. Não é isso. São Paulo teve 2 janelas para trocar de técnico e dar um pouco de tempo para o sucessor, que foi no final do Campeonato Brasileiro do ano passado e foi após a eliminação por Água Santa no Campeonato Paulista. O que a gestão fez, o que a diretoria, a presidência e todo mundo ali fez, manteve o Rogério. E o que o Dorival Júnior vai mais precisar nesse começo é tempo de trabalho. E ele não terá tempo de trabalho. Vai demorar para ele conseguir propor qualquer mudança tática, qualquer mudança estratégica, porque não vai dar tempo de treinar, são competições acumuladas, jogo importante atrás de jogo importante. São Paulo está em 3 competições. A gestão Júlio Casares, ela é responsável por tudo o que vem acontecendo com o São Paulo esse ano, daqui para frente. Eles não assumem esse protagonismo de responsabilidade. Eles perderam a vidraça que eles tinham com o Rogério Ceni. E agora eu espero que a torcida comece. Eu acho muito amena, eu acho o tom muito baixo das críticas da torcida do São Paulo de forma geral. Eu sei que tem muitos torcedores que criticam, mas eu acho que o São Paulo critica pouco quem ele realmente deveria criticar. O São Paulo protesta, se posiciona pouco contra essa diretoria que prometeu
revoluções e até agora não entregou nada, absolutamente nada. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo pós-jogo do empate no Paraná, Coritiba 1, São Paulo 1. E para finalizar, pessoal, peço mais uma vez, se inscreva no canal e me ajude a expandir essa comunidade onde o foco é o debate, é a troca de ideias sobre o São Paulo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, se inscreva no canal também, a gente não precisa concordar, indique para os amigos e para as amigas. E vamos juntos falar do São Paulo e deixar sempre o sentimento de quem torce para um time campeão, cada vez mais unido e buscando por dias melhores. Até o próximo vídeo.